do que estava passando dentro do meu coração. E aí, cara, naquele dia, eu procurei duas coisas. Eu procurei um irmão da igreja que passava por mim quando eu ia para o colégio. Ele passava por mim de bicicletinha cantando o hino, assim. Ele cantava o hino assim, caminhando eu vou para Canaã, pá, pá, pá. E um dia, e eu sempre olhava ele quando eu era mais novo, olhava aquilo e falava assim, mano, que cara ridículo. Eu tô envergonhando a igreja, que coisa absurda. Olha só, eu achava aquilo ridículo. E no dia que a minha angústia se apresentou, eu me lembrei dele. Falei, cara, eu preciso daquele cara. Porque eu me lembro que ele passava por mim, porque ele ia ir orar num monte que tinha na nossa cidade e tal. E eu não encontrei ele, cara. Não encontrei ele. E sabe quando tu fica na rua andando assim, bem devagarzinho, pra tu ver se tu encontra o cara naquele trajeto, que é o trajeto normal? Não encontrei ele. E aí procurei a segunda coisa, uma igreja. Que foi a igreja que eu me criei na minha infância. É uma igreja de esquina na nossa cidade, assim. E eu fui ver se ela estava aberta para ver se tinha algum pastor dentro para conversar comigo. Cara, a igreja tava trancada. Não tinha ninguém. Tava fechada, mano. Era tarde também, né? E aí, cara, me restou ir para casa e entrar no meu quarto, fechar a porta. Na verdade, não tinha porta. A nossa casa não tinha porta no meu quarto. Eu fui pro canto da cama, assim, bem no cantinho onde não dava para ver da porta. Eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus, cara. A oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Sabe? Porque a oração, ela às vezes é uma... A gente tenta impressionar, parece Deus, a gente tenta rebuscar as palavras, como se, né? Cara, foi a oração mais simples da minha vida. Foi a oração mais verdadeira. Eu nunca chorei tanto, acho, na minha vida como naquele dia. E eu disse uma coisa pro Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, e se o Senhor tem um plano comigo realmente, que eu ouvia na minha infância, eu preciso que o Senhor entre na minha vida e o Senhor mude a minha história. Hoje, eu preciso que o Senhor fale comigo. E, cara, eu fiquei naquele cenário ali, orando e tal, e aí me lembrei de uma Bíblia que não ficava no meu quarto, que era uma Bíblia que era do meu avô, que meu avô havia falecido e ficado para a nossa família. Eu peguei, fui lá no quarto da minha mãe, busquei a Bíblia, voltei pro meu quarto, e aí, cara, dobrei o joelho de novo e falei, Jesus... Eu já ouvi pessoas dizendo que isso pode acontecer, então eu quero que o Senhor faça comigo. Se o Senhor fale comigo. Aí eu peguei a Bíblia e abri. E abri em Salmo 116. Nunca tinha lido, nunca tinha aberto aquele texto, estava assim. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Bom é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cara, era a minha história. Eu clamei ao Senhor, os cordéis da morte me cercaram, eu tive muita angústia. E aí eu comecei a chorar e falar, Jesus, o Senhor é real e tal, mas eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Eu preciso, Senhor, eu estou desesperado. Fala comigo de novo. Abri. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquele dia mudou minha vida para sempre, cara. Mudou meu relacionamento com a minha esposa, na época era minha namorada, mudou a minha forma de tratar os meus pais. Foi a mudança mais radical que eu experimentei na minha vida, cara. Diferentemente da religião que transforma o homem de fora para dentro, com paradigmas e com a própria história, Cristo ele transforma o homem de dentro para fora. Então é aquilo que a gente chama de metanoia, sabe? Quando muda de uma maneira tão radical que você não consegue explicar. Então foi isso que eu vivi. Eu desesperei, busquei socorro, encontrei o socorro. E a partir daquele dia, cara, eu fiquei tão incendiado por isso, e por isso que eu me tornei talvez um pregador do evangelho, porque a minha vontade era que todo mundo conhecesse aquilo. Eu me lembro, cara, que eu dobrava os meus joelhos assim, orava, Jesus, eu quero que meus primos vivam isso também. Começou na minha família, sabe? Cara, eu clamava por isso, e vi os meus primos todos tendo a vida transformada também. E depois isso virou meu trabalho, meu ministério, né? Quando que virou seu trabalho? Porque você tinha 19 anos quando teve essa transformação. Sim, cara. Mano, eu preguei a primeira vez com 20 anos de idade. 20 para 21 anos de idade. Foi a primeira vez que eu não preguei. Eu contei esse testemunho de maneira mais detalhada, tal. Eu contei numa igreja, num sábado à tarde, eu acho. Foi a primeira vez. E eu me lembro de sair daquele lugar, cara, me sentindo assim... Senti uma coisa no meu espírito, sabe? Como sabe quando fala, caraca, mano. Tô no lugar certo na hora certa. Meu Deus, isso é a melhor coisa da vida, cara. Eu olhar as pessoas assim, as pessoas sendo tocadas pela história e cara, aquilo me deixou doido, cara. E aí, eu não vou dizer pra você que naquele dia eu tinha certeza que aquilo seria minha vida pra sempre.
Porque eu tinha outros sonhos. Eu estava dentro da faculdade de Direito. Eu tinha outras ambições, né? Mas, cara, virou realmente o meu trabalho quando eu estava com 24 anos de idade. Eu terminei a faculdade, concluí, e aí eu fui comissionado de uma maneira que eu não tinha mais para onde correr, sabe? Quando tudo à tua volta fecham as portas. Eu tentei entrar numa sociedade de um escritório de advocacia na época, fui passado para trás. Tentei abrir uma loja de película, fui passado para trás. Tentei tudo, cara. Nada dava certo. Então, tudo era paliativo, nada era de verdade, sabe? E aí, cara, resumindo a história, no dia da minha formatura, isso é muito... É experiência, né? Experiência é fé para quem fala e fé para quem acredita. Mas no dia da minha formatura, eu fui escolhido para fazer aquele discurso de oratória ali, né? Da formatura e tal. E, cara, eu não consigo preparar esboço, nem para me pregar. Eu escrevo e tal, mas eu não consigo ler, sabe? Então, eu nem tentei preparar muita coisa, cara. Eu preparei os tópicos e tal, mas não escrevi, não levei nada pro palco. Quando me chamaram, era uma turma acho, de 400 alunos na época. E aí eu comecei a falar do que estava no meu coração. Falei, olha, hoje aqui vão sair doutores que vão ser referência para o nosso estado, quem sabe para o Brasil, tal, desembargadores, juízes. E dentro do meu coração, cara, dentro do meu espírito, eu ouvi uma voz que falou tão claro comigo que eu comecei a chorar na hora, no meio do discurso, cara. Eu falei, no meu espírito eu vi assim, e daqui sairá um pregador na minha palavra. Mano, eu comecei a chorar e as pessoas que estavam pensaram que eu estava muito emocionado com o discurso, mas no fim eu desconectei completamente, cara. E aí, aquilo foi tão agudo dentro de mim, cara, que quando eu saí, eu falei, acho que eu falei para os meus pais isso e para minha esposa. E a partir dali a vida mudou, cara. Foi guinando, foi, sabe, transformando. E aí eu efetivamente comecei a viver isso que eu faço agora. De maneira, obviamente, bem pequena. Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando? Cara, o pregando começou com um convite, assim. As pessoas começaram a convidar. Porque viu, pô, um garoto com 24 anos. Eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito o quê? Quebrantado, chorão. Ah, tá. É porque o quebrantar é meio que a gente falar que é o choro que é movido pelo Espírito. Tá. Não é o evangeliquez, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Eu me emociono com uma música. Uhum. O quebrantar precisa de algo a mais, algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado porque a minha história me produziu isso. Então, cara, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando e tinha muita verdade sempre. E aquilo começou dentro da minha própria cidade, eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes, começou a irradiar na minha própria cidade. Então, uma igreja me chamava, depois outra. E aí começou, cara. De repente, eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo. Que eu tinha que ter programação, senão eu tinha, às vezes, 2 lugares para ir no mesmo dia. Então, foi assim. Foi aos legal, pouquinhos, então. Mas dentro da minha cidade. Foi irradiando para o estado. Depois para o Brasil, sem a internet ainda. E aí a internet potencializou tudo. Foi do boca a boca, então, que foi, no cara. Começo. Foi de maneira. E aí eram assim, igrejas milagre. que chamavam vocês? Sim, igrejas. Entendi. Mas você ganhava para ir nessas igrejas ou era algo que você fazia de graça? Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Quando eu comecei, eu não sabia que existia oferta. A gente não fala cachê nesse meio, né? Uhum. Fala cachê quando é, por exemplo, um evento que a gente vai fazer num ambiente que não seja igreja. Claro, que é algo, por exemplo, profissional e tal, corporativo. Mas, por exemplo, quando eu recebi a primeira oferta, eu me lembro que o pastor me chamou e me deu um valor tipo de R$200. Cara, eu peguei aquilo na mão, assim, eu falei, pastor, mas por quê? Não, porque você veio aqui e tal, e a gente quer te abençoar. E aí, cara, eu me lembro que eu fui para casa chorando no carro com a minha esposa, porque era uma resposta de Deus para mim, para uma provisão que a gente precisava. Então, eu não comecei por isso. Mas depois, quando a gente começou a viajar, aí a gente começou a receber ofertas, porque tem todos os custos, tal, as passagens aéreas, e aquilo virou a nossa vida, virou o nosso trabalho. Quem decide a oferta? É a igreja? Ou como que é? Como que funciona isso? Cara, hoje, então eu vou falar de hoje para ficar mais claro. Hoje eu não falo mais de oferta faz muito tempo. Entendi. Então hoje, quando eu vou na igreja, e eu vou explicar por quê. Porque eu sou um evangelista. Então hoje eu quase não faço conferências de igreja. O meu trabalho, cara, é falar para pessoas que não ouviram ainda sobre Jesus. Ou que ainda não se conectaram de verdade. Então, para mim, ir à igreja para ministrar
é muito mais o meu ambiente de adoração com o Senhor e servir a igreja, que é o meu propósito também, do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu vou à igreja, eu não falo valor nenhum. Eu vou para abençoar a minha igreja, a igreja que eu sirvo, e também pelo próprio relacionamento que a gente tem com pastores. Mas, normalmente, quem determina isso, cara, agora, olhando para o que existe hoje, normalmente é o pregador. Entendeu? Ou o ministro de louvor, tal. Ele sabe mais ou menos qual que é a despesa dele, ele passa um valor e a igreja abençoa se quer também. Entendi, Né? Porque entendi. assim, se eu quero te levar, e esse é o valor que você pede, eu posso, eu te levo. Senão também não levo. Pode Aí crer. leva outro. Pode crer. Interessante, eu não sabia que isso existia. Eu também não sabia. É. Eu falo que eu não sabia e eu justifico por quê. Porque tem muita gente que começa pelas razões erradas algumas coisas. Então, eu não sabia